Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Alan Lira, eu sou formado em Sistemas de Informação, sou desenvolvedor .NET C# e Flex na Insight Systems há quase 4 anos. Sou desenvolvedor também em PHP na Life2Web, que é a minha própria empresa, há mais ou menos 1 ano e meio. Bom, e o assunto que... primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo a primeira talk, né? Agradecer também ao Dev Paraná por estar dando a oportunidade de ter um evento aqui na nossa cidade, por mais que tenha chovido bastante, o pessoal não compareceu em peso, mas tenho que agradecer a presença de todos vocês também. O assunto que eu separei hoje para conversar com vocês é sobre uma ferramenta que ela tem o objetivo de gerenciar código, executar testes e fazer deploy de aplicações, tudo com uma única solução, que é o GitLab. Então, já que a gente vai acabar entrando no assunto de gerenciamento de código, de controle de versão, eu gostaria de saber de vocês quem já usa Git para controlar as versões dos seus códigos aí. Quem que já usa Git, já tem familiaridade. Certo, bacana, a maioria do pessoal. E alguém por acaso usa SVN? Já ouviu falar? Já utilizou? Alguns usam SVN. A gente, a gente também utilizava lá na empresa onde eu trabalho, na Insight Systems, o SVN, e a gente sofria com alguns probleminhas que não eram muito agradáveis e acabava chateando um pouco a gente. E eu vou começar com alguns dos problemas aqui, e provavelmente quem já utilizou SVN pode ser que se identifique aí. Bom, um dos problemas é que o merge não funcionava da forma esperada. Quando a gente utilizava SVN numa equipe, quando tem bastante membros da equipe, e a gente iniciava uma alteração lá, precisava fazer um novo recurso no sistema, ou até uma correção de um bug, e criava uma branch separada, né, um ambiente igual ao da Trunk, no SVN, e começava a fazer essa alteração. Quando ele tinha que reintegrar o código dele ao ambiente principal, era um pouco desagradável, assim, porque na maioria das vezes dava conflito num arquivo que ele não mexeu, arquivos da Trunk que haviam evoluído enquanto ele estava nessa branch separada davam um conflito. O conflito onde mostrava nem sempre era satisfatório, porque você não conseguia ver qual a diferença do que você tinha feito, e às vezes dava conflito numa coisa que você nem sabia o que era aquilo. Então, toda vez que o desenvolvedor, conhecendo já os problemas que dava, ele tinha que fazer o merge, a reação dele era mais ou menos essa. Ele começava a fazer sinal da... Claro que na reação dele não era essa, mas ele já sabia que ele ia perder ali umas 2 horas para, às vezes, tirar o que ele fez e o que evoluiu na Trunk. Então, era bem tenebroso o evento de ter que fazer o merge. Um outro problema também que ocorria é que o SVN não tinha um controle bacana para integrar o código. Então, ele não tinha um controle rígido do que tinha no ambiente principal, porque Afinal, a Trunk ali era o teu ambiente principal e sempre tinha que estar rodando, tinha que estar buildável o código. Então, como não tinha um controle bacana, qualquer pessoa ia lá, comitava, às vezes ela comitou alguma coisa sem querer que acabou quebrando o código da Trunk, e isso era complicado. E sempre a responsabilidade caía em cima do desenvolvedor, era só ele. Se houvesse algum problema que desse, ele era o culpado. Ele era o responsável por saber se aquele código estava funcionando ou não. Um outro problema que o SVN tinha é que ignorar arquivos também não funcionava de uma forma muito bacana. Você colocava lá nas propriedades para o SVN ignorar, e às vezes dependência binária. A gente sabe que tem arquivo de configuração de ambiente que não é bacana você estar no repositório, porque outros membros da equipe estão baixando o projeto e as configurações de ambiente deles vão ser diferentes, seja conexão com o banco de dados, seja PF da aplicação. Então, deixar esses arquivos lá no repositório não era interessante. Isso não funcionava muito bem no SVN. Então, às vezes, acabava indo arquivos binários de dependência e ficavam grandes os repositórios. E quando alguma pessoa tinha que fazer um diff lá, ver o que ele tinha alterado, começava a aparecer arquivos que não vinham ao caso, por exemplo, arquivos de build, arquivos de configuração, e daí ele tinha que ficar passando e vendo somente o que ele alterou. Um outro problema também era que era muito lento mudar de ambiente. Por o SVN ser um sistema de controle de versão centralizado, toda vez que você mudava de ambiente, ele tinha que ir lá no repositório e baixar todo o código novamente. Então, se você estava na Trunk lá e você precisava alterar para uma branch separada, ele ficava um tempo rodando porque ele estava baixando todos os arquivos. E principalmente porque não funcionava bem a parte de ignorar arquivo, às vezes você estava baixando arquivo de dependência que você nem precisava estar baixando e você acabava baixando. Esse é mais obscuro, né? Os códigos sumiam.
Acredito que principalmente, em 100%, quase 100% dos casos, era porque o primeiro fator lá não funcionava da forma adequada. Então, quando o merge não funcionava da forma esperada, o código mais recente da trunk acabava sumindo com uma branch mais antiga e acabava sobrescrevendo esse código. Então, depois de ali 1, 2 semanas, às vezes acabavam percebendo que aquilo que ele tinha feito, uma correção ou uma nova implementação, estava faltando na trunk. Isso acabava acontecendo que, se a build quebrava, bacana, aparecia o erro na hora. Agora, se ela não quebrava, depois de um tempo, eles descobriam que aquilo não estava lá, não estava na trunk. Bom, daí, depois que todos esses erros apareceram, a gente resolveu, não, bacana, vamos mudar para Git, tem um controle de versão que a ideia é bem melhor, ele é descentralizado, a ideia é que a integração do código seja melhor, a velocidade seja aumentada. E daí a gente resolveu mudar para Git. Só que a gente precisava de uma ferramenta para controlar esses repositórios. A gente precisava de uma ferramenta que tivesse o controle para hospedar os nossos repositórios e assim por diante. Aí a gente começou a analisar algumas soluções que tinha. A primeira e mais famosa que a gente procurou foi o próprio GitHub. Então, como era um dos critérios do nosso gestor que fosse hospedado na nossa empresa, essa ferramenta, o GitHub ele já vinha com um ponto, com uma desvantagem. Então, ele não tinha possibilidade de hospedar nos nossos próprios servidores. Mesmo hospedando no servidor do GitHub, os repositórios eram pagos. E o preço pago por repositório, quando eles eram privados, era de acordo com os repositórios que você tinha privado, então acabava que, se você tivesse muitos projetos, ia ficar um pouco mais caro. Uma outra solução que a gente tinha era o Bitbucket. O Bitbucket, esse sim, com possibilidade de hospedar nos nossos servidores, porém o preço era meio salgado, estava em torno de $3.200 na época. Havia também a opção do bitbucket.org, com repositórios gratuitos até 5 usuários. Como a nossa equipe era maior do que isso, a gente teria que pegar um plano pago. E o plano pago era de acordo com a quantidade de membros, era mais suscetível. Mas a gente estava suscetível a pegar a mesma licença do Bitbucket para hospedar no nosso servidor, mesmo com preço alto, a gente estava achando que ia ter que fazer isso. Aí um dia, dando uma pesquisada, a gente acabou achando o GitLab. Ou GitLab, como preferir. A gente nunca tinha ouvido falar dessa ferramenta, mas ela era open source, tinha a possibilidade da gente instalar nos nossos servidores sem custo algum, através da Community Edition. Então a gente resolveu baixar e instalar no servidor CentOS. E a gente acabou descobrindo várias features aí que ele tinha e que deixou a gente encantado. Uma das funcionalidades é que tinha um gerenciador de repositório com uma interface muito bacana, muito agradável. Parece uma coisa simples, mas quando você trabalha com uma ferramenta durante todo o dia, isso acaba que, se a ferramenta não te dá uma interface agradável, você acaba sendo custoso você entrar toda vez e trabalhar com aquilo, porque você trabalha o dia inteiro. Então, acaba sendo uma coisa importante, sim. Uma outra funcionalidade é que ela tinha um controle de acesso de usuários e grupos bem bacana. Você poderia separar por papéis, etc. As permissões, era bem bacana essa parte. Uma outra coisa era a organização de repositórios por grupo ou por namespace, conforme deseja. Então, se você tem repositórios que são comuns, por exemplo, você tem um software que tem um repositório para o back-end e um repositório para o front-end. Você pode criar um namespace para aquele projeto. Ou você tem repositórios que são de um determinado cliente. Você pode criar um namespace para aquele cliente. E cada um desses namespaces você pode dar acesso a um certo grupo de usuários ou a alguns usuários individuais. Branches protegidas. Esse era um recurso que veio e, assim, foi o que matou aquele problema que a gente tinha falta de controle ao reintegrar código no ambiente principal. Então, com branch protegida, você, principalmente a master, que já é default, ela vem protegida, você pode proteger branches para que, geralmente, desenvolvedores, com papel de desenvolvedor, eles não conseguem commitar diretamente na master. Então, o único jeito dele reintegrar código na master é fazendo um merge request. E para isso, daí, outras pessoas conseguem avaliar o seu código também, e passa a ser a responsabilidade não só do desenvolvedor. Outras pessoas vêm e conseguem avaliar, tirando um pouco da carga das costas do desenvolvedor. Então, se teve algum problema na master que ela deixou de ser buildável, quebrou o código, várias pessoas devem ter olhado, se não pelo menos 2 devem ter olhado para que aquilo fosse reintegrado na master. Então, o controle aumenta. Code reviews. Com o merge request que você tem que fazer
para reintegrar o código na master lá, aparece todas as alterações que o desenvolvedor fez, então fica bem fácil para quem está avaliando e para ele mesmo ver o que era antes e o que ele alterou, o que ele removeu, o que ele adicionou. Então era uma forma bem prática e fica bem simples de você definir se está certo aquilo ou está errado. Inclusive se o merge, se o código que você tem na branch ele tiver com conflito, ele vai dar conflito, a ferramenta nem deixa você fazer o merge automático por lá. Você tem que ver o que está acontecendo. Então, já antecipa problemas que podem acontecer e é bem mais difícil do ambiente principal, na master, quebrar o código. Bom, uma outra funcionalidade é que tinha um issue tracker que dava a possibilidade de você colocar solicitações de alteração no teu código. Às vezes é uma correção de um bug, às vezes é uma nova feature que você vai fazer, às vezes você vai melhorar uma feature que já existe. Então tudo você pode controlar antes de ter que alterar o código em si. Então você já cria a issue que você pode até fazer um planejamento aí. Você pode separar por labels, que você pode criar lá categorias para categorizar prioridade, categorizar tipo de erro, categorizar outras formas, até módulos do sistema você pode utilizar e filtrar depois entre essas solicitações, que fica mais fácil para você se organizar. Bom, o GitLab também vem com uma wiki integrada, então é bem interessante se você quer fazer um projeto e você já quer deixar a documentação do teu software direto na wiki do próprio repositório. Isso facilita para que os desenvolvedores que estão mexendo com o repositório, eles já peguem a wiki e já consigam de forma fácil pegar a documentação do software. Esse controle é muito interessante, o controle de milestones. O que é uma milestone? Milestone é um período de entrega. Você vai lá e cadastra, por exemplo, que uma versão, muitas pessoas usam para controlar a versão, outras que utilizam Scrum ou Kanban, etc., utilizam para controlar sprint ou uma outra forma, um outro período de tempo. Então você define uma data de entrega, e daí a partir das issues que você vai criando, você pode ir associando essa milestone. Então a qualquer momento você pode entrar na página da milestone e ver isso aqui, ver uma barra de progresso. Você vê quantas issues você já fechou daquela milestone, quantas faltam, qual é o progresso, né? Fica bem fácil de você ver. E ele mostra um dashboardzinho aqui. Todas as issues abertas, que não tem desenvolvedor, as issues que já foram associadas no desenvolvedor, ele considera que já foi iniciado o desenvolvimento, e todas as que já foram concluídas, ou seja, já foram feito merge request, já foi aceitado o merge request, e o código já foi reintegrado na master. Você pode também acabar fechando a issue, mesmo que não tenha sido criado uma branch lá e reintegrado o código, mas a forma mais bacana é a forma automática aí. Bom, outro ponto muito interessante do GitLab é que ele possui diversas integrações. A gente particularmente usa bastante a integração com o Slack, porque é a nossa ferramenta de comunicação, mas existem várias outras integrações que você pode fazer. Existe o HipChat, Jenkins para fazer uma integração contínua, Jira lá, que é o software de gerenciamento de projeto da Atlassian, e tem diversas outras integrações. Fora essas integrações, você pode criar integrações customizadas através de webhooks. Toda vez que acontece um push na master, toda vez que alguém comenta, toda vez que alguém cria uma issue lá, e você receber em algum ponto que você configura a URL e ele recebe por JSON. Então fica fácil para você integrar o código, integrar as funcionalidades com seus outros softwares e diminuir o trabalho manual, aumentar o tempo no que você gasta com o que realmente interessa. Um outro ponto positivo, e acho que é um dos carros fortes do GitLab, é que ele já tem uma ferramenta de integração contínua integrada, é o GitLab CI lá. Você consegue com facilidade criar um arquivo que é o GitLab CI.iml lá, que você consegue facilmente configurar quais são os estágios que você vai usar para fazer uma integração contínua. Então, imagine que cada vez que um desenvolvedor faça o push lá, pega o commit dele e jogue para o servidor, o próprio GitLab tenta gerar uma build desse software. Se você tiver teste unitário, ele executa os testes unitários e faz a build depois. E mostra com uma forma fácil se quebrou a build ou se ela deu sucesso. Caso ela deu sucesso, você pode ainda colocar num arquivo uma parte que você define que são artefatos. Esses artefatos podem ser baixados depois pela própria interface web da ferramenta. Então isso facilita bastante. Mas tanto a integração contínua quanto a continuous delivery, que seria a entrega contínua, são assuntos bem grandes aí, e eu não vou me aprofundar muito, que quem sabe ainda pode surgir uma outra talk para a gente falar só sobre esse assunto.
Agora eu vou mostrar um gifzinho, talvez ele vai passar meio rápido, mas tentam dar uma olhada em todos os processos que acontecem. Vai surgir desde o começo que o usuário cria uma issue, que depois passa a ser original a alteração, ele vai lá, faz o commit, aí depois ele abre o merge request, depois ele vai lá e vê as alterações e aceita o merge request e reintegrado o código na master. É bem bacana ver que o GitLab ele te ajuda bastante nessa parte. Ele vai lá, associa o desenvolvedor, tem um botão já para você criar uma branch, que ela já fica associada naquela issue. Então, você entra na issue, você já viu que ele já criou uma branch, então o desenvolvedor, ou seja, ele no mínimo começou a fazer a alteração. Depois ele vai lá, adiciona um commit, depois ele vai lá, abre o merge request, quer dizer, ele já terminou a alteração, ele vai abrir o merge request, então outras pessoas podem ver o código dele, podem avaliar, ver se está de acordo com os padrões, se a lógica dele é bacana, se não vai prejudicar a performance, e depois vai lá e aceita o merge request. É bacana que quando você aceita o merge request, você perceber, ó, aqui tem uma issue, são as issues abertas. Quando ele vai lá e aceita, esse issue zero, ou seja, ele já vai lá e conclui, já dá como feita aquela issue. Isso ajuda bastante, são algumas coisinhas que ele faz para você que ajuda no dia a dia. Depois que a gente descobriu todas essas features aí, a gente mudou algumas coisas lá no nosso processo. Então o que a gente começou a implementar depois que a gente descobriu o GitLab? A gente começou a ter controle do que entra na master, os desenvolvedores não tinham mais acesso para commitar diretamente na master, toda vez que terminavam sua alteração, eles abriam um merge request. A partir do merge request era possível ter esse item aqui, ó, uma revisão de código de outras pessoas que a gente denominou como masters, lá tem até um papel que é master. Esse sim pode commitar direto na master, mas ele consegue ir lá e acertar o merge request, ou não, caso a pessoa esteja cometendo algum engano, ou tenha feito algum código que não está de acordo com os padrões, não está performático, etc. A gente integrou também todos os eventos dos nossos produtos, a maioria deles, para que ele começasse a mandar notificações pelo Slack. Então, toda vez que alguém fazia um push, toda vez que alguém abriu um merge request, até para os masters saber onde ele tem que entrar para ver o merge, quando alguma pessoa cadastra uma nova issue, quando alguém vai lá e comenta, então tudo isso fica disponível no Slack em canais específicos e ajuda bastante. A gente começou a ignorar os arquivos de uma forma mais efetiva, né? Porque a gente começou a ignorar arquivos de configuração. Então, arquivos de configuração não apareciam mais no diff, você não precisava se preocupar com um arquivo de configuração que não vem ao caso para você avaliar o código. As dependências binárias foram ignoradas, então os nossos repositórios ficaram mais enxutos, ficaram com somente o código fonte mesmo. Para isso, a gente começou a utilizar o NuGet para as nossas dependências internas. A gente criou um Nugget Server lá que supre essas dependências, e o Issue Tracker foi uma das principais coisas que alterou lá, porque até o pessoal da área de negócio começou a utilizar o GitLab para cadastrar as issues lá. Então, toda vez que tem uma nova melhoria, eles vão lá, ou uma nova funcionalidade, eles vão lá e cadastram, e entre eles mesmos eles conseguem ir e comentar e encontrar a melhor forma para que aquela funcionalidade chegue ao cliente. Mas enfim, o que mais a gente pode fazer? É só isso que a gente vai fazer com o GitLab? Não, eu acredito que como incentivador do uso do GitLab lá dentro, tem muita coisa que a gente pode explorar ainda, principalmente naquele ponto que eu passei da integração contínua. Você ter a possibilidade de ter o teu repositório já gerar a build toda vez que um desenvolvedor dá o push lá, é muito interessante, porque se a build já quebra, você já sabe que aquele código não pode estar no teu ambiente principal. Se ele vai lá e já gera, por exemplo, um artefato, o pessoal que é responsável pela qualidade, os QAs lá, eles já podem ir lá e baixar a build e já colocar e rodar o software. Então eles não precisam entrar numa IDE e gerar a build. Tudo isso a ferramenta auxilia para você. Bacana. Vocês também se encantaram com a ferramenta e querem utilizar, querem sair usando. Como é que eu faço? Bom, para você... O primeiro passo, se você não tem o critério de ter que ter o software hospedado no teu servidor, acredito que a solução mais fácil seria utilizar o GitLab.com, que é hospedado no servidor deles mesmo. Você cria um usuário, você pode usar a tua conta do GitHub, a tua conta do Bitbucket, e você já pode criar os seus repositórios.
Caso você esteja num ambiente corporativo e tenha a necessidade de que o software esteja hospedado no seu servidor, o GitLab ainda dispõe uma versão Community Edition, sem custo, é open source e free, e como ele usa o gerenciador de pacote do Omnibus, lá é bem fácil de você atualizar depois para pegar as novas funcionalidades, e sai bastante funcionalidades, praticamente todo mês você tem umas 2, 3 versões. E se você deseja que venha com um suporte integrado, aí eles têm também a Enterprise Edition, essa já tem um valor já, mas daí vem com o suporte da equipe do GitLab e às vezes isso é bem interessante. Os 2 próximos slides eu vou mostrar a instalação para vocês verem como é simples. No CentOS, por exemplo, para você instalar, com 3 passos você já tem uma versão do GitLab rodando. É bem fácil, eu tirei lá do site do GitLab, e é bem facinho. Você adiciona o pacote, instala e executa um comando para reconfigurar e já tá servido a tua aplicação. No Ubuntu é mais fácil ainda. Você só adiciona lá com apt-get, instala o pacote e reconfigura. É bem simples. Bacana, você vai me dizer assim, não, o GitLab é bacana, mas eu já uso o GitHub, já uso o Bitbucket, eu não quero migrar meus projetos e nem tenho tempo para fazer isso. Isso é perca de tempo. O GitLab já te traz um recurso que você possa importar todos os seus repositórios de uma vez, ou você importa somente o que você quiser para o GitLab. Então, tipo, a desculpa de migrar porque você não tem tempo ou não quer, isso já não existe. Se você gosta das funcionalidades, você já pode importar. Bom, e se caso você instalar o GitLab na sua empresa e os desenvolvedores começarem a utilizar, é bem provável que a reação deles em relação ao software não seja mais aquela do começo, seja essa aqui, ó. Seja essa aqui. Bacana, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer a vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que eu vou estar aqui. Senão depois a gente no café pode conversar também. Bacana? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu já tenho uma pergunta. Então faça. Como é que vocês fazem a gestão de... assim, vocês usam alguma tecnologia ágil junto com, por exemplo, assim, vocês usam a metodologia de trabalho de vocês lá em relação ao fluxo de trabalho de vocês com o Git e a metodologia de trabalho de vocês? Como é que vocês alinham isso? A gente o pessoal cadastra os vídeos no... Isso, a gente utiliza o Scrum lá, e daí até a gente estava procurando um software chamado Taiga para colocar, mas a gente ainda não utiliza, a gente está vendo se ele integra e não vai ser só mais uma ferramenta, sabe? Tipo, porque o Scrum, por mais que seja uma metodologia e tal, ele é mais de pessoas, mais um fluxo de pessoas do que ferramentas mesmo, às vezes você acaba dificultando ainda mais. Então, as sprints a gente cadastra como milestones lá, e por enquanto é isso, as melhorias a gente cadastra lá como issues, e até bugs, se você quiser adicionar para ser corrigido uma certa sprint, é o que a gente utiliza para integrar, digamos, com o nosso Scrum lá. A gente cadastra as sprints como milestones e controla tudo por lá daí. O que pode review em que etapa do processo? Então, quando o desenvolvedor vai lá, ele cria uma branch, altera o seu código e define, não, tá pronto, para mim tá bacana. Aí ele submete um merge request, e daí tem 4 pessoas hoje lá que tem os papéis de masters, e então eles têm que entrar no merge request, e dois masters pelo menos eles precisam dar um LGTM lá, que a gente fala, que é o looks good to me, tipo, parece tá bom, para mim tá bom. Ele vê se tá de acordo, se não tem nada muito estranho no código, se está utilizando algum das melhores práticas, assim, enfim. Depois que 2 masters eles deram o LGTM lá, o pessoal usa a nossa ferramenta interna lá para mandar para o teste, que tem o controle do teste lá, e daí o teste avalia, vê se está funcionando. Se estiver funcionando, ele mesmo entra lá e aceita o merge request. Se não estiver funcionando, ele dá close e depois o desenvolvedor altera, reabre o merge request e começa o ciclo de novo. Masters entra, etc. Beleza? Por que a diferença no nome de merge request e pull? Então, na verdade eu não sei, o pull request é do GitHub, né? É um conceito que veio do GitHub, acho que o Bitbucket também usa. Então, na verdade eu não sei, eu acho que a funcionalidade é a mesma. Se você faz um fork de um projeto também, é merge request, eu acredito que é o nome que eles deram mesmo, é decisão do pessoal que criou. Bacana? Mais alguém? O GitLab.com é pago para mim poder usar? Não, é totalmente gratuito. Se você entrar lá... Não, é ilimitado. É bem bacana isso.
Não, privado também. Privado também, é. Tem 3 categorias de projetos. É público, privado e acho que interno. É, isso aí, interno. Também, para compartilhar com a galera, também tem lá para fornecer instaladores para DigitalOcean, para Amazon, Docker, já tem imagem. Isso, já tem uma imagem pronta. Inclusive... Já tem uma promoção lá. Isso, é isso aí que eu ia falar. Tem um artigo que eles escreveram lá no site do GitLab que a DigitalOcean estava fazendo uma promoção lá que quem tinha software open source, eles davam, eu não sei qual é o limite, mas eles davam um droplet lá, que é as máquinas deles, de graça para a pessoa fazer a integração contínua. Então, tipo, não tinha custo nem com máquina para fazer a integração contínua mais. Isso que é bacana. Só um adendo agora. A gente começou a usar GitLab lá, sei lá, tipo, 3 anos atrás, né? Primeira versão. 3 anos? 3 anos atrás. Inclusive, esse que a gente usa há 3 anos, a gente nem atualizou, tá lá um 7 ainda, a gente nem. Nossa! Mas só um adendo, mesmo na versão mais antiga e tal. Esses dias a gente precisou dar uma manutenção na máquina. Na máquina onde tinha as MEI e tinha o GitLab. E a gente descobriu que ele estava no time há mais de 400 dias. Tá? Então, assim, só citando uma ferramenta estável pra caramba, 400 dias sem ninguém lembrar que ele existia para dar manutenção dele e tal. E nesse GitLab, a gente tinha 47 repositórios que eram externos do que a gente estava fazendo. Tá? Então, às vezes fica aquele receio de botar uma ferramenta dentro da empresa que você tem que gerenciar. Só que o gerenciamento dele é muito baixo mesmo. A maior parte dos utilitários que você precisa para backup e restore, já tem tudo pronto. É, já tem. E ele é muito estável quanto a isso. É bem bacana. O gerenciamento dele é atualização. Mas é, tipo, lá, derruba uma só outra versão. É bem fácil para atualizar. E é o ponto que a gente tem que colar, porque a gente ficou tipo, quase um ano sem mudar para ele certo, né? Daí quando você atualizar tinha que fazer muitas steps de migration, daí a gente... Ah, tá. A gente costuma deixar pelo menos uma vez por mês, a gente dá uma olhada, ver se tem muitas versões, daí a gente vai lá e atualiza. Ideal é isso. Mas, por exemplo, eu utilizei Bitbucket também, eu usava nos meus projetos que eu tinha lá com a minha empresa, e fazia bastante tempo assim. E eu gostava até do Bitbucket, só que quando eu comecei a utilizar na empresa, o GitLab, eu migrei todos os meus projetos pro GitLab também. Eu pensei, cara, eu vou ter que pegar o repositório, baixar e comitar outra versão. Não. Quando eu descobri que tinha o recurso de importar, eu importei todos de uma vez e o Bitbucket ficou esquecido da minha conta lá. Beleza? Bacana? Valeu, pessoal.